pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Orun encontrou a enfermeira que procurava há dias. Ele pensou que estava morto, mas quando soube que estava vivo, foi imediatamente para o hospital. Orun vai até a enfermeira e olha para ela e diz que foi você que tirou meu sobrinho de nós assim que ele nasceu. Você não pode morrer sem prestar contas do que fez conosco. Você vai acordar. Orun está muito zangado, então ele quer responsabilizá-lo. Quando Ira vê a raiva de Orun, ela o acalma. Naquela época, Sevket veio ao hospital. Ela se pergunta se a enfermeira contou a verdade a Orun e os observa da porta do quarto. Ao ver que a enfermeira está inconsciente, ele diz que ainda não falou e vai embora. Nessa hora, a enfermeira chega e pergunta quando Orun vai acordar. A enfermeira diz que seu estado inconsciente ainda é crítico. Orun e Ira ficam furiosos com a situação. Orun quer acordar o mais rápido possível e pedir-lhe que preste contas. Então eles esperam do lado de fora que ele acorde. Orun diz que não quer que ele morra sem pedir contas. Ira diz não se preocupe, ela vai acordar e contar toda a verdade. Ira está muito esperançoso. Yavuz chega e dá informações sobre o estado da mulher. Orun diz a ele, espere na porta um momento e não saia de lá, eu também estou aqui. Ele pede a Ira que volte para a mansão, mas Ira não aceita e diz que vou ficar com você. Enquanto isso, Sevket os observa. Afif liga para ele e pergunta sobre a situação. Sevket está com medo e diz que está inconsciente, mas Orun o encontrou antes de mim e está vigiando sua porta. Afif se irrita com isso e diz calmamente, o que você deve fazer, pare aquela mulher de falar. Sevket diz que vou cuidar disso e desliga. Afif tem muito medo de que Orun fique sabendo de todos os fatos. Orun está esperando que a mulher acorde. Ele tem medo de não acordar. Ele também conta isso para Ira. Ira diz vamos falar com as enfermeiras, vamos ver se alguém vem procurá-la. O cérebro de Orun parece ter parado. Ira está arrumando-o. O que Ira fala faz sentido e vai conversar com as enfermeiras. Enquanto isso, Sevket chama alguém para matar a enfermeira. Orun vem até ele, mas não o vê. Quando Sevket o vê, ele imediatamente se esconde. Ira fala para as secretárias, queremos falar com as enfermeiras que cuidam dela. Depois, quando a mulher diz que cuidei dela, Ira fala como ela veio ao hospital, se alguém a visitou. A secretária diz que não sei quem o trouxe. Ira diz que você pode verificar os registros. A mulher consulta o prontuário e diz que veio de ambulância, veio sozinha e ninguém veio visitá-la. Quando Orun e Ira ouvem isso, ficam desapontados. Enquanto procuram outra pista, eles descobrem que um homem caiu e desmaiou. Orun e Ira imediatamente o ajudam e o colocam na maca. O homem diz que não tenho dinheiro, não me deposita. Orun diz para a enfermeira, faça o que for preciso, eu custeio o tratamento. Quando o homem ouvir isso, dê um grande abraço em Ira e Orun em um travesseiro. Ele ora pelo melhor para levar seus filhos em seus braços. Quando Orun e Ira ouvem isso, eles se entreolham. Nessa hora, Afif tem medo de que Orun descubra a verdade em seu quarto e diz para si mesma, se Orun descobrir a verdade, ela a destruirá. Sevket, por outro lado, encontra um homem para matar a enfermeira Suzai e o manda para o quarto dela, disfarçado de enfermeira. O homem passa na frente de Orun e Ira e entra na sala. Sevket fica feliz em ver o homem entrar. Quando o homem entra, ele tira uma agulha. Sevket pensa que acabou e diz para si mesmo, senhora, não sou incompetente. A mulher acorda quando o homem está prestes a aplicar a injeção. Ao ouvir as vozes, Yavuz entra e pergunta o que aconteceu. O homem diz que seus olhos estão brilhantes e seu paciente acordou. Yavuz informa imediatamente Orun. Orun vem até ele e diz que sou Orun de Miranel, sou o tio de Ali.
Quem lhe deu a ordem e como você o conseguiu? Ira intervém e diz: não tenha medo de nós, só queremos saber quem fez isso, conhecemos sua mãe. Orun diz severamente quem lhe deu a ordem. A mulher gagueja e diz a Fife. Orun e Ira ficam muito surpresos ao ouvir isso. E eles não podem dizer nada. Vamos ver o que Orun fará com a Fife. Agora todos os fatos vieram à tona. Chegou o fim de Afife quando Kenan soube que os rins de sua irmã falharam. Seu mundo desabou. Ele quer doar seu rim para ela, mas não pode dar o rim para sua irmã porque seu tipo de sangue não combina. Meren doa sangue para doar seu rim. Todos se mobilizaram para salvar Voslat. Kenan está muito chateado com essa situação. Ele está muito chateado com a situação da irmã. O fato de não poder fazer nada o incomodava ainda mais. Enquanto Kenan está fora, Meren vai até ele e diz que dei a amostra de sangue. Kenan diz que não sei o que dizer. Minha irmã te tratou mal, mas você concordou em doar seu rim para ela. Meren diz que o trabalho de parto de Voslat depende muito de mim. Kenan Meren gostou muito dessa atitude. Mesmo assim, ele diz a Meren que não se sente obrigado a fazer isso. Meren diz que farei isso apenas por você. Você sempre esteve lá para mim nos meus dias ruins. Naquela época, todos vinham para o hospital. Ele diz que você não perde nenhuma oportunidade vindo para a maravilhosa Meren. Você deu sangue em primeiro lugar. Meren pergunta a ele que tipo de pessoa você é e vai até Kenan ao lado dele. A vizinhança conforta Kenan. Meren e Kenan são deixados sozinhos quando vão colher amostras de sangue. Meren está muito chateada com a situação de Kenan. Sebnem dá sangue. É hora de maravilha. Quando a enfermeira diz que é sua vez, ela diz que não posso doar sangue sozinha, tenho doença renal e vai por aí. Depois, ele vem até as pessoas que consolam o grande Kenan e olha de longe e diz que tipo de amizades são essas encharcadas. Depois tira algodão do bolso e coloca no braço como se tivesse doado sangue. Fui até eles e dei minha amostra de sangue. Espero poder salvar meu rim com o aviso, diz a irmã Voslat. Jakub está sentado ao lado do mestre Kenan. Ele não gosta de Wonder, então ele a deixa. É ótimo sentar ao lado dele e ele dizer: acho melhor se preparar para o pior, talvez o rim de ninguém caiba. Todos lá permanecem em silêncio sobre isso, mas Kenan está muito entediado com isso. Depois de um tempo, Kenan se levanta e o médico chega e diz que o rim foi encontrado. Kenan se pergunta de quem é o rim que tem satélite. Então vem o ótimo. O médico diz a Kenan que a senhora Voslat tem um rim de senhora. Como isso aconteceu? É ótimo. Que jogo! Ele nem tinha doado sangue. Esta mulher é realmente uma cobra muito perigosa. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais!